Olá! Hoje na aula de Microbiologia e Parasitologia comigo, professora enfermeira Thaís Pereira, iremos abordar o tema de Microbiologia de Alimentos, continuando o tema da aula anterior. No tópico 5.4, vamos abordar sobre a flora microbiana dos alimentos. Como falei na aula anterior, existem alguns fatores, que são os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, que eles têm grande importância para ser um meio que seja propício para o desenvolvimento de determinados micro-organismos naquele alimento. Então, na questão da flora microbiana dos alimentos, a gente tem a importância de saber que determinados alimentos, eles são um ambiente essencial para o desenvolvimento dos micro-organismos, sendo importante ter em consideração 3 aspectos fundamentais. Sendo o primeiro aspecto a questão da preservação do alimento pela adição de micro-organismos. Também temos a detecção e prevenção de intoxicações e infecções produzidas pela ação desses micro-organismos nos alimentos e também o controle de transmissão de doenças através de alimentos. Ainda com relação da aula anterior, eu falei a respeito de que a importância da microbiologia dos alimentos é para poder compreender essa questão onde a gente desenvolve os métodos de conservação e preservação desses alimentos, poder identificar quais são os micro-organismos mais comuns em determinados tipos de alimento e verificar qual desses micro-organismos que são considerados agentes patogênicos, que são aqueles que são responsáveis por causar as doenças transmitidas por alimentos, e também, a partir disso, desenvolver medidas de controle para a gente ter a noção de como manipular esses alimentos e evitar que esses micro-organismos se desenvolvam lá e que as pessoas tenham as doenças transmitidas por alimentos. O primeiro alimento que a gente vai abordar a respeito da flora microbiana, quais são os micro-organismos mais comuns de serem encontrados, é as carnes. Nas carnes, a qualidade, que a gente chama de qualidade microbiológica dela, ela vai variar conforme o tipo de animal e a forma de abate daquele animal, as condições que aquele animal foi abatido. São situações que podem determinar a qualidade microbiológica presente ali na carne do animal. Sendo que, quando esses animais estão sadios no momento do abate, os únicos micro-organismos que são capazes de serem encontrados ali são os da região externa do trato digestivo e respiratório do animal. E no caso, as bactérias que são mais comuns de realizar contaminação nas carnes, a gente tem as pseudomonas, os estafilococos, os enterococos e as leveduras. Na foto, na imagem aqui ao lado, a gente pode perceber a diferença nítida da coloração dessa carne. Na primeira imagem, a gente tem a carne avermelhada, da coloração nela comum, normal, e a gente já tem uma outra carne com uma coloração escurecida. Essa coloração escurecida, também às vezes a presença do odor, até um aspecto meio gosmento da carne, são características de carnes que estão contaminadas com alguns micro-organismos. Sendo que esses micro-organismos, como também a gente abordou na aula anterior, podem ser os agentes patogênicos ou eles podem ser de outra classe. No caso dos agentes patogênicos, que são comumente encontrados nas carnes, a gente tem a presença de algumas bactérias, que são a Salmonella e o E. coli patogênica, também temos o Clostridium, e essas são as principais bactérias que são agentes patogênicos que podem contaminar as carnes. Na questão dos pescados, a microbiota dele, a gente pode observar nele na região do intestino, das guelras e da superfície corporal, lá que a gente tem a presença dos principais micro-organismos nesses pescados. E o que acontece? Assim como nos animais, tem as carnes, a gente nos pescados também tem uma diferenciação conforme esse animal ser sadio ou não.
só vai existir a presença de algum micro-organismo ali se aquele animal não estiver sadio. Por quê? Porque nos pescados sadios, os tecidos e os órgãos internos dele são estéreis. Isso quer dizer que não tem nenhum tipo de micro-organismo ali na região interna, dos órgãos internos e dos tecidos internos desses pescados. Sendo que, quando eles estão contaminados, esses pescados comumente podem ser contaminados por quais micro-organismos? Pela Pseudomonas, pela Acinetobacter, pelo Vibrio, pelo Bacillus, pela Sarcina, pelo Clostridium. São exemplos de algumas bactérias que podem contaminar a carne dos pescados. O que acontece? Dentro dessas carnes, a gente tem as aves. No caso, as aves, quando elas são abatidas em condições sanitárias adequadas, é estimado a população bacteriana dela entre 100 a 100 mil gramas por centímetro cúbico. Nas condições de higiene precária, a quantidade de micro-organismos ali, de bactérias que podem ser encontradas, ela chega a ser 100 vezes maior. Então, fazendo uma relação com a aula anterior, eu falei a respeito da questão da interferência dos fatores extrínsecos e dos fatores intrínsecos. E no caso, quando a gente também fala das fontes de contaminação e dos tipos de micro-organismos que são estudados na microbiologia de alimentos, a gente tem que ter a compreensão de que todas essas situações são importantes para poder desenvolver essa questão específica que foi falada a respeito das aves, quando a gente fala das condições sanitárias adequadas de abate. Por quê? Quando a gente não tem uma condição adequada, uma condição sanitária adequada para o abate dessa ave, a quantidade de micro-organismos ali, ela pode ser 100 vezes maior do que o que é considerado normal quando a gente tem uma condição de abate ideal, né? Conforme as condições sanitárias que são estipuladas. Esses micro-organismos também podem se desenvolver nas frutas e nos vegetais, porém é bem menos comum eles se desenvolverem nas frutas e nos vegetais devido à composição das frutas e dos vegetais e a questão do pH, como foi falado também na aula anterior, o pH é um fator intrínseco. E no caso, essa microbiota que é presente nas frutas e nos vegetais, ela vai variar conforme um ambiente que aquele vegetal está se desenvolvendo ali, está crescendo, com a água que é usada para regar aquela fruta e aquele vegetal, com a presença de micro-organismos que existem no solo onde naquela fruta e aquele vegetal está crescendo, e até mesmo a presença de insetos e animais. Eles podem interferir na microbiota que tem nas frutas e nos vegetais. E no caso, os principais micro-organismos que se desenvolvem ali são os saprófitos, que são aqueles micro-organismos que desenvolvem em plantas onde não há a presença da fotossíntese, que são os saprófitos. Um exemplo disso são as bactérias, as leveduras e os bolores. Também um link com a aula anterior foi falado a respeito de algumas plantas que são acometidas com micro-organismos, que é nesse caso, na presença de vegetais saprófitos, que não desenvolvem a fotossíntese. Eles são acometidos por, principalmente, algumas bactérias, leveduras e bolores. Além disso, é importante ter noção a respeito dessa flora microbiana que compõe os alimentos, porque existem diferentes micro-organismos que têm preferência por diferentes substratos que compõem os alimentos. E no caso dos fungos e das bactérias, eles são um dos principais causadores de deterioração dos alimentos. Eles são mais comuns de terem essa função. E a quantidade deles nos alimentos também vão determinar esse processo de deterioração ou não dos alimentos. Também, como foi falado na aula anterior, a questão do pH, quando a gente fala de frutas e legumes e os vegetais no geral, eles são determinantes. Por quê? Porque o fator do pH, muitas vezes ele impede o crescimento da maioria das bactérias e dos fungos nas frutas e nos vegetais. Então, o pH, como foi falado anteriormente, é um fator intrínseco que, no caso, impede o desenvolvimento, né, desses micro-organismos nas frutas e nos vegetais, especificamente as bactérias. E o que acontece?
Nos ambientes onde a gente tem a presença de alguns animais, do uso de dejetos para fertilizantes, que a gente tem algumas vezes o uso das fezes da vaca para fazer os fertilizantes, eles podem ser determinantes para ter uma presença ou ausência de micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, nessas frutas e nesses vegetais. E os principais micro-organismos que a gente pode encontrar são os micro-organismos patogênicos, que são aqueles capazes de causar doenças aos seres humanos. E muitos deles eles têm a origem de ser patogênicos intestinais, porque como eu falei, algumas vezes como fertilizante é usado as fezes da vaca e do boi. E lá tem os micro-organismos que são saídos do intestino dessa vaca e desse boi, e eles podem acabar estando presentes ali naquelas frutas e naqueles legumes. Os exemplos que a gente tem desses micro-organismos, a maioria deles são bactérias, mas também tem alguns protozoários, alguns vírus e alguns fungos. A gente tem, no caso, a salmonela, a shigella, temos também a hepatite A, a E. coli, alguns parasitas, que são a giardia, a tênia, o Ascaris lumbricoides, a entamoeba e outros, que são alguns micro-organismos, né, que são agentes patogênicos de origem intestinal, que têm a capacidade de infectar, né, contaminar aquela fruta e aquele vegetal. Outro alimento também que é importante a gente saber da composição da flora microbiana dele são os ovos. Os ovos, quando eles são recém-postos, eles não têm nenhum micro-organismo. Porém, num processo de manipulação daqueles ovos e das condições sanitárias do ambiente onde tem aquela galinha que colocou aquele ovo, podem determinar a presença ou ausência dos micro-organismos naqueles ovos. O que ocorre? Alguns ovos eles acabam sendo contaminados principalmente pela salmonela, que é uma bactéria, no processo no processo de manipulação desses ovos e de transporte, que pode levar a casca desse ovo a sofrer pequenas rachaduras, e nessas rachaduras pode ser um ambiente para essa bactéria salmonela entrar no ovo e se desenvolver ali. O que acontece? Como foi falado nas fontes de contaminação, é importante a gente também saber, né, que nos nossos alimentos a gente tem que ter cuidado durante o processo de manipulação dele e também, como a gente vai ver posteriormente aqui na aula de hoje, as formas que a gente lida com esses alimentos. O que acontece também? Em relação à conservação, no nosso tópico 5.5, a gente tem os métodos de conservação dos alimentos. Esses métodos de conservação, eles são essenciais. Por quê? Porque eles vão permitir eliminar de forma parcial ou total alguns desses micro-organismos que se desenvolvem nos alimentos, e esses micro-organismos eles podem causar alterações no produto, no caso, o alimento. E para a gente evitar isso ou eliminar total ou parcialmente, a gente tem que compreender quais são as formas de conservar esses alimentos. Primeiramente, alguns alimentos eles sofrem a adição de algumas substâncias para manter o tempo de conservação dele e manter a durabilidade daquele alimento ali, para ele poder ser consumido ser consumido pelo ser humano. Mas o que acontece? Nesses processos de adição de substâncias, pode ocorrer que alguns micro-organismos tenham aquele ambiente como um ambiente bom para a conservação e a multiplicação desses micro-organismos. E o que acontece também a respeito desses métodos de conservação? Quando os micro-organismos eles são expostos a variações de temperatura, isso pode determinar a retirada completa desses micro-organismos daquele alimento ou manter aquele micro-organismo, dependendo do tratamento térmico que aquele alimento sofreu e o micro-organismo foi exposto. E também esse tratamento térmico ele vai determinar um intervalo de tempo que pode haver a eliminação total ou parcial da microbiota do alimento, no caso a microbiota do produto. E o que acontece?
Existe também situações que alguns métodos desses que a gente chama de métodos de conservação, eles podem dificultar a multiplicação desses micro-organismos. Enquanto existem métodos que podem eliminar parcialmente ou totalmente os micro-organismos, existem métodos que também têm a capacidade de dificultar a multiplicação desses micro-organismos, porém eles ainda estarão lá, mas eles estarão crescendo e se desenvolvendo e se multiplicando, no caso, né, de uma forma mais lenta. E o que acontece? Alguns desses micro-organismos, em baixas temperaturas, eles têm essa capacidade dele de desenvolvimento e de multiplicação retardada. E alguns desses processos que a gente conhece que são capazes também de retardar a multiplicação desses micro-organismos é quando a gente realiza a adição do sal ou do açúcar em alguns alimentos, ou até mesmo quando ocorre a retirada do oxigênio daquele alimento em específico. São alguns processos que são também chamados de métodos de conservação dos alimentos. Dentro desses principais métodos de conservação, a gente tem o uso de calor, o uso do frio, a conservação pelo uso do sal, pelo uso do açúcar, o processo de fermentação, a adição do que a gente chama de aditivos, a irradiação e também a defumação. São alguns dos métodos principais existentes para realizar a conservação de alimentos e para eliminar parcialmente ou totalmente ou retardar o processo de multiplicação dos alimentos que estão ali. E o que acontece? Nesse primeiro método de conservação, a gente tem o calor. O calor, ele é usado, né, principalmente quando a gente realiza o processo de cozimento dos alimentos, e ele muitas vezes, quando usado em intensidade, quando esse calor está em grande quantidade e intensidade, ele tem o efeito letal às bactérias. Isso quer dizer que ele é capaz de eliminar as bactérias do alimento, na presença do calor. E também tem a situação que algumas bactérias, a temperatura tem grande influência em algumas bactérias. Por quê? Porque a temperatura pode estimular a multiplicação dessas bactérias, fazendo que a multiplicação delas seja mais rápida, ou pode retardar o processo de multiplicação bacteriana. Então, também a gente tem que levar em consideração esse fator em específico, porque a temperatura elevada ela tem a capacidade de destruir as bactérias, no caso os micro-organismos. E também tem a questão de que tem algumas bactérias que são formadoras de esporos, que são estruturas germinativas, que elas são totalmente inativadas a partir da temperatura de 100 graus. Então, é uma temperatura bem elevada para poder inativar as bactérias formadoras de esporos. O que acontece? No processo que a gente chama de cocção, que é o processo onde a gente faz o cozimento dos alimentos, que também a gente faz o uso do calor através da temperatura alta, é um processo que a gente usa para preparar os alimentos, para poder consumir. E nesse processo também é um processo também chamado de processo de conservação, ele é capaz de eliminar grande parte dos micro-organismos através da cocção. Os exemplos de cocção que a gente tem são as frituras, os alimentos que são assados ou até mesmo a fervura. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, um link com a aula anterior. O que acontece? Uma das fontes de transmissão dos micro-organismos pode ser pela água. E o que acontece? Quando a gente pega uma água que a gente não sabe a procedência dela, onde ela não teve um tratamento adequado, o meio que a gente pode usar para eliminar micro-organismos que podem estar ali naquela água e serem micro-organismos chamados de agentes patogênicos é através da fervura dessa água. É uma forma de eliminar os micro-organismos presentes ali na água. E o que também outro método de conservação de alimentos, que é a pasteurização, que é um método bastante utilizado na indústria quando a gente fala de leite. O que acontece? Uma fonte de contaminação que a gente também abordou na aula anterior, que é através da pele dos animais. O exemplo que eu dei era o exemplo da imagem, onde tinha
uma pessoa fazendo a retirada do leite sem as luvas. E o que que acontece? Na região da teta da vaca tem a própria microbiota ali, que é a microbiota residente, e ela pode acabar indo para o leite que está sendo retirado e ali ter agentes patogênicos e causar as doenças transmitidas por animais. Então, para evitar esse processo, a gente realiza o processo de pasteurização, que é geralmente realizado na indústria, onde é aplicado esse método de pasteurização, onde o alimento, no caso o leite, né, é empregado nele uma temperatura menor que 100 graus. E também esse processo ele busca eliminar os micro-organismos patogênicos presentes no leite e também a eliminação dos micro-organismos que são potenciais causadores de doenças em seres humanos, que são os micro-organismos patogênicos, que são aqueles capazes de se desenvolver através dos meios ácidos ou muito ácidos. Então, para evitar que esses micro-organismos se desenvolvam ali, é realizado como método de conservação a pasteurização. E dentro disso, a gente encontra, como foi falado também na aula anterior, que existem os micro-organismos deteriorantes, que são os agentes deteriorantes. Por quê? Quando a gente fala de microbiologia, a gente aborda micro-organismos, mas nem todos os micro-organismos são capazes de causar danos à saúde humana. Existem os agentes deteriorantes, que são importantes, também como os agentes transformadores, para poder ajudar no processo de transformação de alguns alimentos, que no caso a gente tem, como no caso dos agentes deteriorantes, os micro-organismos deteriorantes, a gente tem os fungos nas formas de leveduras, os bolores, as bactérias láticas e acéticas, e elas são destruídas no calor na temperatura de 60 a 90 graus, dentro do processo de pasteurização. Como eu falei na aula anterior, tem os micro-organismos que a gente chama de agentes transformadores, que eles são usados na indústria alimentícia, e a gente tem também os agentes deteriorantes, que são aqueles que têm a capacidade de mudar as características do alimento. E na pasteurização, a gente quer eliminar esses micro-organismos que possam estar ali no leite, que são alguns bolores, que são fungos, e algumas bactérias, que são as bactérias láticas e acéticas. E para isso a gente realiza esse processo de pasteurização com a temperatura que varia entre 60 a 90 graus Celsius. Outro processo que a gente também usa na área da saúde é a esterilização. Na esterilização, a gente tem o uso da autoclave. Essa autoclave que a gente tem aqui como exemplo na imagem, ela é específica para alimentos, diferente da autoclave que é usada no ambiente hospitalar, apesar de ser o mesmo processo de esterilização. Nesse processo a gente quer buscar o quê? A destruição completa de qualquer micro-organismo, até aqueles micro-organismos formadores de esporos, porque tem algumas bactérias que formam esporos. Então, outros métodos, eles não são capazes de eliminar totalmente todos os micro-organismos e as bactérias que também são formadores de esporos. E na esterilização, a gente já tem a capacidade de realizar essa destruição completa, por completo, de todos esses micro-organismos, inclusive os formadores de esporos. E essa esterilização, ela ocorre quando, dentro dessa autoclave, o alimento que entra ali, ele vai sofrer um processo de elevação da temperatura ali no ambiente da autoclave, acima de 100 graus, e nessa autoclave, através do calor úmido e da pressão, vai realizar o processo de conservação e esterilização, né, no caso daquele alimento, para eliminar todos os tipos de micro-organismos. Também temos o processo de secagem, onde nesse processo de secagem a gente realiza um processo que a gente conhece como desidratação. Muitos de vocês já devem ter visto as frutas cristalizadas. Aquelas frutas, elas sofreram um processo de desidratação por esse método de conservação que é a secagem, que é o processo onde a gente retira toda a água daquele alimento. Também, como eu falei na aula anterior, na composição dos alimentos, da flora bacteriana dos alimentos, muitos alimentos, eles têm na sua composição água.
E por meio desse método de conservação, que é a secagem, a gente busca retirar, né, a água daquele alimento, e essa retirada da água vai manter aquele alimento conservado e livre de micro-organismos. E nesse processo de secagem, a gente usa o calor, que ele é através de um ar quente, onde ele é aplicado principalmente para massas, a desidratação de alguns vegetais e de carnes. E nesse processo de secagem é usada uma temperatura de 45 a 85 graus Celsius. Um exemplo de produção de conservação por meio do método de secagem é o leite em pó e o café, sendo que o café nessa secagem ele é realizado na temperatura de 180 a 230 graus Celsius. Outro método de conservação de alimentos é a concentração. Nesse processo de concentração, ele é aplicado em alguns produtos, como os sucos concentrados, os doces, as massas, os molhos, o molho de tomate, né, e as geleias, nesse processo de concentração, onde você aumenta a concentração do substrato principal que forma aquele alimento. E nesse processo, né, a gente vai buscar promover a remoção de 30 a 60% da quantidade dos alimentos. Enquanto no processo de secagem a gente retira por completo a água, nesse processo aqui a gente retira só de 30 a 60% da quantidade da água que compõe o alimento, para buscar diminuir a atividade bacteriana que possa ter ali naquele alimento, possa ter a presença de uma bactéria, para a gente evitar a atividade dela ali, que ela diminua o processo de multiplicação e reprodução dela, a gente retira de 30 a 60% da água. Outro processo que é bastante conhecido é a refrigeração. Nesse processo da refrigeração é usado geralmente os refrigeradores, né, as geladeiras e alguns tipos de refrigeradores que são usados em mercados, que é para manter uma temperatura estável e promover o congelamento parcial ou completo, né, de alimentos, para fazer a sua conservação. E nesse processo de refrigeração, o que se busca? Para que ele serve como método de conservação? Essa refrigeração ela vai buscar bloquear a atividade enzimática de algumas bactérias e vai fazer com que essa bactéria reduza o processo de reprodução dela, retarde, diminui o processo de reprodução dessas bactérias. No caso, no mercado, o que acontece? A gente vê naqueles refrigeradores, a maioria deles é composto por frangos. E aquele processo ali de manter o frango refrigerado e muitas vezes congelado é para evitar que qualquer micro-organismo que tem ali naquele frango, principalmente bactérias, se elas ainda permanecerem ali depois de todas as medidas sanitárias necessárias, evitar que aquele micro-organismo se multiplique de forma rápida. Então, para isso, a gente refrigera aquele frango através de um refrigerador, para diminuir a atividade enzimática das bactérias que possam estar ali naquele frango. E aí também esse processo de refrigeração, né, ele é aplicado a diversos alimentos e, como eu falei, tem as carnes, os peixes, as aves, né, os frangos, onde a gente realiza esse processo de refrigeração para conservar esse alimento e, nesse caso, diminuir a atividade enzimática bacteriana, impedir o processo de multiplicação, fazer com que esse processo de multiplicação e reprodução dessa bactéria seja retardado. Temos também o congelamento, especificamente. No congelamento, a gente vai botar esse alimento nesse processo também de refrigeração, que numa temperatura entre menos 10 a menos 40 graus. Nesse processo de congelamento, o que ocorre? As bactérias que possam estar ali naquele alimento, elas vão acabar reduzindo a atividade dela e algumas vão chegar a morrer devido à formação dos cristais de gelo que são formados através do processo de congelamento. E aí, essas bactérias vão acabar perdendo a atividade enzimática dela, porque vai ter a redução de água naquele alimento devido ao congelamento, né? Vão se formando cristais de gelo.
E aí aquela bactéria ela não vai ter a mesma capacidade de atividade enzimática que ela teria se não estivesse num ambiente com refrigeração e aquele alimento não estivesse sendo congelado. Outro processo de conservação que a gente tem é a salga, que é o hábito de salgar os alimentos para diminuir a atividade de água daquele alimento. Esse processo de salga ele é muito utilizado para o bacalhau e para a carne, que a gente dá o nome dela de charque, que é para conservar aquela carne, mas nesse processo também de conservação a gente vai estar buscando diminuir a multiplicação de alguns micro-organismos devido à concentração elevada de sal. No caso, a quantidade elevada de sal nesse processo de salga vai impedir a multiplicação dos micro-organismos. E ele é bastante usado com o bacalhau e com o charque. Quando a gente faz a famosa carne de sol, é adicionado sal, tanto para conservar aquela carne. Por quê? Porque nesse processo de conservação, com essa elevação do sal, as atividades de multiplicação dos micro-organismos que possam estar ali naquela carne vão diminuir e aquela carne não vai estragar. Outro processo que é utilizado para conservar alimentos é a fermentação. Nesse processo de fermentação, ele é consequência da ação dos micro-organismos que a gente chama de transformadores, que são aqueles micro-organismos que têm a capacidade de transformar um alimento em outro, digamos assim. No caso, a gente tem o iogurte. Na base dele, no caso, é o leite. E daí é usado as bactérias fermentadoras, as bactérias, principalmente os bacilos e os lactobacilos, eles são usados para realizar esse processo de fermentação, onde tem a modificação de um alimento num outro através desse processo. E o que acontece? Nesse processo de fermentação, a característica primária dele é quando a gente tem um alimento de origem principal e que é um produto estável e ele sofre o processo de transformação num novo alimento através da fermentação. E esses produtos que são a matéria-prima, geralmente que se encontra nesses alimentos, é o ácido lático, o ácido acético e o etanol. Esses ácidos, eles são resultantes desse processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, a gente vê que o que esse objetivo com esse processo? A morte dos micro-organismos patogênicos. Mais uma vez, para recordar que os micro-organismos patogênicos ou agentes patogênicos são aqueles micro-organismos capazes de causar doenças nos seres humanos e também em animais. Outro processo de conservação, outro método de conservação é o uso do açúcar. No momento onde a gente tem a produção das geleias, dos doces, do leite condensado em si, a gente realiza esse processo de adição de açúcar. E nesse processo de adição de açúcar, a gente vai realizar uma modificação na pressão osmótica, diminuindo a atividade desses micro-organismos, a atividade de água que tem no alimento. Isso quer dizer que através da adição de açúcar, aqueles micro-organismos que poderiam se encontrar ali, eles sofrem um aumento da pressão osmótica, da atividade da água ali. Então, a quantidade da água que tem ali, ela vai diminuir a sua atividade no alimento, porque o micro-organismo está sofrendo um aumento da sua pressão osmótica por meio da adição do açúcar. E dentro disso, essa elevação da pressão osmótica ela vai resultar na lise bacteriana. Isso quer dizer que na cápsula bacteriana ela vai sofrer uma ruptura ali naquela cápsula e acaba que a bactéria não vai ter mais como desenvolver os seus processos de crescimento, desenvolvimento, reprodução e, no caso, multiplicação, porque a cápsula bacteriana dela sofreu uma lise, que é o rompimento da capa bacteriana. E nesse processo, nesse fenômeno de rompimento, através, no caso, lise, essa bactéria não vai ter mais a capacidade de se multiplicar. Então, nesse processo de adição de açúcar, a gente impede a multiplicação dos micro-organismos, no caso, as bactérias. Também, o último processo que a gente tem como método de conservação de alimentos é a irradiação.
Na irradiação é usado a radiação ionizante com a finalidade de eliminar os micro-organismos que possam estar ali naquele produto, e para eliminar eles a gente faz uso da radiação ionizante. E essa radiação ionizante ela vai atuar especificamente danificando o DNA do micro-organismo ali e produzindo a inatividade da capacidade dele de se reproduzir e da capacidade dele de causar doenças nos seres humanos. Isso quer dizer que aquela radiação ionizante ela vai atuar especificamente no DNA do micro-organismo e logo vai afetar a capacidade reprodutiva dele, bem como a atividade patogênica, que é no caso a capacidade dele de causar doenças aos seres humanos. Vamos fazer um breve resumo da aula de hoje. Na aula de hoje a gente abordou sobre a microbiota dos alimentos, o que compõe quais micro-organismos compõem os diferentes grupos de alimentos e quais são os métodos que são utilizados para conservar esses alimentos, onde através desse processo de conservação é capaz de eliminar parcialmente ou totalmente os micro-organismos, reduzindo a multiplicação deles, reduzindo a reprodução desses micro-organismos. E foi também visto nesses diferentes processos de conservação que alguns desses micro-organismos eles acabam mortos, eles acabam morrendo, enquanto em outros processos só é reduzida a capacidade de multiplicação desses micro-organismos. Então é isso, essa foi a aula de hoje.